Amém, glória a Deus. Salmo de número 13. Por gentileza, acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Feche seus olhos e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Eterno Deus e poderoso Pai, nós pedimos ao Senhor nesta noite, fala ao nosso coração, Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa estrutura, e nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, e o Senhor falando, nós iremos obedecer, ó Deus. Por isso, leva cativo a nossa mente, abrasa os lábios e o coração do pregador da tua palavra, para que o texto das Sagradas Escrituras, ó Deus, seja exposto de maneira fiel, que o inimigo bata em retirada em nome de Jesus, e que toda ação e retaliação de Satanás caia por terra, e que a tua palavra prevaleça em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, essa mensagem de hoje à noite é para aqueles que estão chorando, é para aqueles que estão desamparados, é para aqueles que estão angustiados, é para aquela mãe que está preocupada, cansada, aflita, afligida, é para aquele pai que está já sufocado, que não consegue contar nem para a esposa, nem para os filhos o que está acontecendo na tua alma e nem no seu coração. É para aqueles que estão pensando em desistir, é para aqueles que estão se achando no fundo do poço, é para aqueles que estão se achando abandonados, é para aqueles que estão num beco sem saída, é para aqueles que estão chorando, não com lágrimas nos olhos, mas lágrimas do coração. Essa mensagem é para aqueles que estão precisando de uma palavra de consolo, conforto, para uma palavra que traga alívio para a sua alma e que entenda o que você está sofrendo dentro da tua alma e dentro do teu coração. A mensagem de hoje é para levantar aquele que está prostrado, é para colocar em pé aquele que está caído, é para levantar o abatido, é para sustentar aquele que está fraco. Em 1660, um homem foi preso, era um rei da Inglaterra, Carlos II, ele havia assumido o reinado da Inglaterra, e ele estava numa grande disputa, entre fortalecer a igreja anglicana, e mesmo tempo enfrentando crises políticas. Então ele tinha que fortalecer a religião do seu estado, e ao mesmo tempo ele tinha que lidar com as questões políticas. Mas um homem não se adequou àquilo que Carlos II estava impondo como pregação. Esse homem saiu às ruas da Inglaterra, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Seu nome, Joe Bunyan. Joe Bunyan foi preso várias vezes, mas na primeira prisão, no seu primeiro encarceramento, ele permaneceu lá por 12 anos. Joe Bunyan diz que nesse tempo em que ele permaneceu na prisão, foram anos difíceis, anos que ele se sentiu abandonado, solitário, e que ele questionou o seu relacionamento com Deus, e que ele se sentiu numa crise espiritual, abandonado pelo Senhor, abandonado pelos amigos, onde ele orava e Deus não respondia, e ele chegou a acreditar que Deus o havia deixado, que Deus o havia abandonado, que Deus havia esquecido dele. Foi em meio a esta crise, a esse sentimento de abandono, a esse sentimento de tristeza, de angústia, de dor, em que Bunyan
fortaleceu a sua relação com Deus e foi encontrado pela graça e misericórdia de Deus. Foi nesse tempo difícil que ele percebeu que Cristo estava com ele, mesmo que ele não pudesse sentir o Senhor ao lado dele. Ele percebeu que Deus estava cuidando dele naqueles 12 longos anos de prisão. E é nesse momento que ele escreve o mais famoso livro depois da Bíblia, O Peregrino. John Bunyan vai dizer que as palavras de Davi no Salmo de número 13 ecoou tão forte no seu coração, que na escuridão da prisão, ele foi encontrado pela luz de Cristo. Desejo do meu coração é que nessa noite escura que você está passando, nesse tempo difícil que você está enfrentando, que você possa enxergar a luz de Jesus nessa noite, assim como Bunyan encontrou. O livro dos Salmos é uma grande coletânea. O livro dos Salmos é composto por 5 menores livros: livro 1, livro 2, 3, 4 e o livro 5. O Salmo de número 13 que nós lemos, se encontra no livro 1. O livro dos Salmos também tem vários temas, várias temáticas, e ele é dividido de várias formas. Por exemplo, no livro dos Salmos nós encontramos os salmos de confiança, os salmos de sabedoria, de afirmação, de celebração, salmos que contam e narram a história da salvação. Mas encontramos também os salmos de lamento. E a maioria do livro dos Salmos, cerca de 60 dos 150 salmos, são salmos de lamento. E o salmo de número 13, eu brinco que é um salmo em crise, porque ele sai do lamento para a confiança. É um salmo que vai fazer uma transição. Ele começa com a lamentação e termina com confiança. O salmo de número 13 foi escrito por Davi. E os estudiosos, os eruditos, os teólogos, eles vão dizer que esse salmo pode ter sido escrito em 3 situações diferentes. Vejamos, a primeira delas, esse salmo provavelmente foi escrito quando Davi estava passando por uma grande perseguição do rei Saul. Desde quando Davi foi ungido rei por Samuel, até ele assumir o trono, anos se passaram. E nesse tempo Davi começa a ser perseguido por Saul, por ciúmes, por inveja, porque Deus havia rejeitado Saul e havia escolhido Davi como rei. E em meio a essa perseguição toda, Davi se sentia abandonado, rejeitado. Davi estava se sentindo realmente num poço sem fundo. Então, alguns vão dizer que este é o pano de fundo do Salmo de número 13. Outros vão dizer que o Salmo de número 13 foi escrito durante a perseguição que o seu próprio filho Absalão fez com Davi, ao ponto dele ter que deixar Jerusalém, dele ter que fugir, porque o levante do seu filho havia vindo contra ele. Mas outros vão dizer que não, vão dizer que o Salmo de número 13 tem como pano de fundo aquilo que está escrito no Salmo de número 30, quando Davi passou por uma grande enfermidade, e ele pede para Deus o livrar, porque ele já estava com um pé na cova, e é nesse momento de dor, de enfermidade, que não tem mais solução, que Davi escreve o Salmo de número 13. O fato é que é mais provável que esse salmo tenha sido escrito quando Davi estava sendo perseguido por Saul, nesse momento de perseguição em que o rei de Israel, que era Saul, estava de todas as maneiras perseguindo Davi. Esse salmo pode ser dividido de 3 maneiras, do verso 1 e o verso 2, é uma fase que Davi está passando, que a gente chama de fase do lamento. Do verso 3 ao verso de número 4, é a segunda fase que Davi passa, que nós chamamos de fase da oração. E a terceira fase é o verso de número 5 ao verso de número 6, em que é a fase da confiança, da fé, em que Davi expressa toda a sua confiança ao Senhor. Nessa noite,
eu quero compartilhar o seguinte tema com os irmãos: da angústia, da dor, da tristeza, a confiança em Deus. Como percorrer este caminho? Nós temos que analisar essas 3 fases que Davi passou. Primeiro, é a fase do lamento. Davi vai expressar nos 2 primeiros versos. Ele vai abrir o seu coração. Ele vai escancarar a sua alma. Ele não coloca filtros. Ele não usa palavras bonitas, rebuscadas. Ele não começa dizendo: olha, Senhor Deus Todo-Poderoso. Não. Ele faz questionamentos. Ele usa em apenas 2 versículos 4 vezes a expressão: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Essa expressão até quando, ela é extremamente importante, porque ela traz a ideia de que Davi não estava suportando mais. É como se Davi estivesse dizendo: olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. O ponto é, eu não sei mais, eu não aguento mais. Até quando? E ele começa essa fase do lamento no verso de número 1, dizendo, fazendo uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Olha aí o verso de número 1, a parte A: esquecer-te-ás de mim para sempre? O Senhor se esqueceu? Há um sentimento de abandono, há um sentimento em que Deus não está mais olhando para ele. A minha pergunta nessa noite é: alguém já se sentiu assim? Alguém já orou assim ao Senhor? Já chegou um momento da sua vida de tamanha luta, de tamanha tristeza, tamanha dificuldade, que você diz: eu não aguento mais, o Senhor se esqueceu de mim. Esse é o sentimento de Davi. E a ideia aqui, as palavras que aparecem nesse texto, a palavra esquecer-te de mim, não é apenas, Davi não está falando que Deus se esqueceu dele cognitivamente, mas está falando de um esquecimento relacional. É como se Deus relacionasse-se com Davi de tão íntimo, e em algum momento Deus abandona Davi. Não conversa mais com Davi. Não tem mais diálogo com Davi. Parece que Davi fala e Deus finge que não está ouvindo. Esse é o sentimento de Davi. E talvez esse seja o sentimento de muitos aqui nesta noite. O próprio Senhor Jesus, na sua humanidade, naquela cruz, ele vai sentir esse abandono. Quando ele diz: Deus meu, Deus meu, Deus meu, porque tu me desamparastes. Também se sentiu abandonado. Também se sentiu longe, esquecido. Isso identifica-se conosco. Sentir-se abandonado não é algo incomum. Muitas vezes nós nos sentimos assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa experiência humana que Deus permite que nós passemos é para nos chamar a atenção. Mas como seres humanos, nós questionamos, nós perguntamos. E o Salmo 13, essas palavras de Davi, elas nos levam a entender e a compreender de que Deus entende a nossa fraqueza. Deus entende a nossa humanidade. Davi tem que lidar e expressa esse sentimento de abandono. Ainda o verso de número 1, acompanhe comigo. Ele diz: até quando ocultarás de mim o rosto? Olha a expressão que Davi usa. Até quando ocultarás de mim, Senhor, o rosto? É óbvio que Davi aqui está usando uma metáfora para se referir à presença do Senhor. Até quando eu vou deixar de ter a sua presença comigo? Até quando eu vou deixar de sentir o Senhor tocando o meu coração? Davi se sentiu abandonado, mas Davi agora está sentindo que Deus o deixou completamente. Que Deus não olha mais para ele, que Deus não está mais com ele. Davi entendia que lá em Números,
Na oração sacerdotal, o Senhor vai dizer que sempre estarás com um rosto, com um olhar estendido para o povo dele. Mas agora, aonde está o Senhor? Aonde está Deus? Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, nós podemos ter esse sentimento, de que Deus não está mais olhando para nós, e que Ele virou o rosto para nós. Durante alguns anos da minha vida, eu fui pastor de jovens, e uma das coisas que mais eu tive que aconselhar jovens, era porque um amiguinho, uma amiguinha, parou de conversar com ele, ou com ela. Ah, pastor, virou o rosto para mim. Que sentimento ruim, em que você vai em direção a alguém, quer conversar com alguém, quer ter diálogo com alguém, e essa pessoa simplesmente te exclui. Ela vira o rosto, ela finge que não te viu. Você já passou por isso? Davi está sentindo isso, mas não é uma relação com outro ser humano. Ele está sentindo isso de Deus. Ele está achando que Deus virou o rosto para ele. Agora, observe comigo o verso de número 2. Davi diz assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? A tristeza que Davi menciona aqui, não é uma tristeza comum, não é uma tristeza corriqueira, aqui é uma tristeza persistente. O termo em hebraico aqui traz a ideia de ser algo tão profundo, que pode ser até confundido com uma depressão. Quem passou por essa mesma situação foi o profeta Jeremias, conhecido também como o profeta chorão, em Lamentações, no livro de Lamentação, capítulo 1, versículo de número 16, quando ele está observando a queda de Jerusalém, ele se entristece profundamente. É uma tristeza que vem da alma. Alguns vão comparar essa tristeza como uma traição. Quando você passa por uma traição, quando você passa por uma perda, a tristeza que sentimos no coração, por mais pesada que seja, ela não é permanente na vida do cristão. Ela pode durar um tempo, ela pode durar um momento, mas como o próprio Davi vai dizer no Salmo de número 30, o verso de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas Davi abre o seu coração, não se esqueça disso, fase do lamento, Davi está lamentando, até quando, e aí vem o quarto até quando. Acompanhe comigo a parte B do verso de número 2. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Davi se sente em que ele, sendo servo do Senhor, está sendo derrotado pelo inimigo. O inimigo se levantou e está derrotando ele, está acabando com a vida dele. Davi sente que os seus inimigos estão sendo vitoriosos, e ele está cercado e sem esperança, não tem mais o que fazer. Interessante que nesse texto os inimigos, que aparentemente são físicos, eles também podem ser espirituais. O próprio apóstolo Paulo, quando passou por uma luta dessas, quando ele pediu ao Senhor, dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne, a palavra de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Acalma o seu coração. No final da história, os inimigos não irão prevalecer, porque como o próprio apóstolo Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A dor, o choro de Davi era um momento em que Deus estava treinando ele para ser um rei segundo o seu coração. Todo o sofrimento do crente, todo o sofrimento que o crente passa, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Nós não sofremos por sofrer. Por trás de tudo isso, há um propósito de Deus. Há um plano de Deus, e o plano de Deus é perfeito.
segunda fase que Davi passa. Está no verso de número 3 e no verso de número 4. É a fase do clamor, é a fase da oração. Há uma mudança em Davi. Se num primeiro momento ele só lamenta, ele só, entre aspas, reclama, entre aspas, ele murmura, ele diz: até quando? Eu não aguento mais, eu vou chutar o balde, não tem mais o que fazer, eu estou cansado disso tudo. Agora ele cai em si. E o verso de número 3, ele usa uma expressão que diz assim: atenta para mim, responde-me. A palavra atentar é olhar. Davi, através da oração, ele começa a buscar o amparo de Deus. E ele diz: Senhor, é como se ele caísse em si, e ele parasse de reclamar, e fosse buscar a oração. Spurgeon já dizia: 1 minuto de oração vale mais do que 1 ano de murmuração. Davi entendeu, e ele passa da murmuração para a oração, e isso é extremamente pedagógico para nós nessa noite. Chega de reclamar, chega de murmurar, chega de lamentar, chega de dizer que o seu esposo não presta, que a sua esposa não presta, que seus filhos dão muito trabalho. Vá para a oração. Chega de dizer: até quando, Senhor? Porque o Senhor me abandonou, eu não estou aguentando mais. Para com isso. Vá para a oração. Davi, ele vai dizer isso: olha para mim, Senhor. Davi apela para o relacionamento da aliança que ele tem com Deus. O nosso Deus é o Deus da aliança. Olha para mim, presta atenção em mim, vem me socorrer, vem me responder. Esta é a oração de Davi. Davi está dizendo, em outras palavras: ainda que meus olhos não te enxerguem, ainda que os meus ouvidos não consigam te ouvir, ainda que meus sentimentos não te alcancem, olha para mim, olha para mim. Não há outro caminho, só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Às vezes nós queremos resolver as nossas coisas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos mudar as pessoas, queremos dar conselhos, queremos mudar todo mundo. Nós não podemos fazer isso. É o Senhor que pode fazer isso. Olha para mim, Senhor, olha para mim. Isso é muito importante. Quando Ana não tinha mais o que fazer, e ela passava o dia inteiro orando no templo, ao ponto de ser confundida como uma bêbada, ao ponto de seu próprio marido dizer para ela: Ana, eu não aguento mais você, eu não sou melhor do que muitos filhos. Quando Eucana disse isso para Ana, ela continuou. Quando tudo dizia para ela, quando tudo dizia: você não pode ter filhos, Ana decidiu orar ao Deus que pode mudar qualquer situação. E o Senhor deu a ela quem? Samuel. Nós precisamos ir para a oração. Olha para mim, Senhor. Peça para Deus olhar para você hoje. Peça para Deus sondar o seu coração hoje. Devemos aprender a clamar a Deus em tempos de crise. Não abandonar o Senhor, mas correr mais forte ainda para os braços do Senhor. Agora observe o versículo de número 3, a parte B. Davi diz assim: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o quê? O sono da morte. Davi, ele ora agora buscando uma clareza espiritual. É por isso que ele diz: ilumina-me, faça eu enxergar, eu ver, de maneira espiritual, o que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo comigo. Esse tema, essa expressão, melhor dizendo, iluminar, que traz essa clareza espiritual, ela na Bíblia sempre é usada para ter uma revitalização espiritual. Em outras palavras, é como se Davi estava dizendo: revitaliza-me, Senhor, espiritualmente. Eu quero ver, eu quero enxergar tudo o que o Senhor está fazendo. Abra os meus olhos, eu quero ver.
Lembra quando o moço de Eliseu, Geazi, estava totalmente preocupado, com medo dos exércitos que estavam em torno da casa do profeta, e o profeta disse: não tenha medo, maior é o que está conosco, e pediu para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço, e ele viu uma multidão de anjos. Clareza espiritual. Essa clareza espiritual é o discernimento, de você entender e compreender que todo sofrimento tem um propósito divino, em que Deus não te abandonou, que Deus não virou o rosto para você. Isso é o seu sentimento tentando enganar você, isso é o diabo lançando na sua mente. Deus está presente aí onde você está, Deus está vendo o teu choro. Agora acompanhe o versículo de número 4 comigo. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu vacilar. O que Davi está pedindo é para que os seus inimigos sejam derrotados, e para que ele permaneça sempre em pé e vigilante. Essa é a nossa posição. É nos momentos de dor e de sofrimento que Satanás aproveita da nossa fraqueza para nos tirar da presença do Senhor, para roubar a nossa fé, para nos fazer murmurar, para nos fazer lamentar. É exatamente isso que Davi está pedindo para que não aconteça com ele. Ele quer permanecer, ele quer que os seus inimigos sejam derrotados, e ele clama ao Senhor por isso, ele pede ao Senhor por isso. Agora os versos de número 5 e 6, mostra para nós a terceira fase que Davi passa nesse salmo, que eu chamo de a fase da fé, da confiança. É nos versos finais que Davi vai fazer uma transição. Ele saiu da murmuração, da lamentação para a oração, e agora ele sai da oração para passar a andar pela fé. A vida do cristão, a vida do crente, do servo do Senhor, é andar pela fé. Observe comigo o verso de número 5. Davi diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi agora chega um momento que ele vai dizer para ele mesmo: eu porém. No tocante aí, a ideia é essa: eu porém. Agora, contudo, no entanto, apesar disso tudo que eu já falei, eu decido nessa noite, eu decido na minha vida confiar no Senhor. Eu vou andar pela fé. É isso que Davi está dizendo. E ele começa falando: eu confio na tua graça. O que é graça? Nós entendemos graça. Graça é aquilo que não merecemos, mas Deus nos dá. Ele nos deu. Crer, confiar no Senhor, e que esse Deus que nos salvou, que derramou sobre nós essa graça, essa misericórdia, Ele é fiel e justo para nos livrar do poço, das angústias. Ele é o Deus todo-poderoso. Davi aqui declara a sua confiança em Deus. E olha como isso é maravilhoso. Quando você olhar, mesmo quando você estiver passando por situações difíceis, e achar que Deus te abandonou, em que Deus não está mais com você, lembre-se de uma coisa: Deus fez na sua vida o que ninguém mais podia fazer. Ele te salvou, Ele tirou você da mais profunda trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Se Ele fez isso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para colocar um ponto final na sua luta, no seu sofrimento, na sua angústia. Ele é poderoso para animar o seu coração. Confie na graça de Deus, confie no poder de Deus, confie no Senhor Todo-Poderoso. A fé é a base da nossa confiança. Devemos, como Davi, crer, confiar. Jó
depois que ele perdeu todos os seus bens, depois que os seus filhos foram mortos, depois que os seus amigos vieram e começaram a acusar Jó de pecado, depois de ele ter enfrentado a enfermidade, depois de tudo isso, ele não ousou blasfemar contra o Senhor, mas ele declara que ele confia no Deus Todo-Poderoso. Aqui está a nossa vitória. Nós andamos pela fé. Está difícil, dobre os joelhos e continue andando. De joelhos você vai muito mais longe. De joelhos você vai muito mais longe. Agora, ainda no verso de número 5, a parte B: regozije-se o meu coração na tua salvação. A palavra que aparece aqui é salvação, não apenas salvação na questão de não irmos para o inferno, mas Davi está dizendo: eu creio que o Senhor vai me salvar de todos os meus inimigos, de todas as minhas lutas, de todas as minhas dificuldades. É salvação eterna. Davi está passando a maior crise da sua vida, mas antecipadamente ele já começa a se alegrar. Ele olha com os olhos da fé, e é assim que o crente tem que viver, é assim que o cristão tem que viver. Eu estou salvo em Cristo Jesus, ainda passo por lutas, ainda passo por dificuldades, ainda tenho que enfrentar a natureza pecaminosa dentro de mim, mas eu já estou salvo em Cristo Jesus, e o meu fim é morar nas moradas celestiais com meu Deus. O cristão anda assim. O apóstolo Paulo, na sua teologia escatológica, olhando para frente, a gente usa a expressão: é o já, mas ainda não. Eu já estou salvo com Cristo, mas ainda não desfruto completamente das benéficas do reino, mas eu já estou salvo com Cristo. Então nós temos que colocar os nossos olhos nessa salvação, em Jesus, o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. Se alegre em todo o tempo, confie no Senhor. Podemos nos alegrar na salvação que temos em Cristo, e essa é a vida do cristão, essa é a beleza da nossa teologia, da nossa doutrina, porque mesmo quando eu sou fraco, eu passo por lutas e dificuldades, eu não preciso temer que eu vou perder a minha salvação, porque a salvação não foi conquistada por mim, ela foi dada e foi realizada por um Deus que é imutável, é o nosso Senhor. Nós mudamos, Deus nunca muda, e tudo que Ele fez e dura para toda a eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Agora observe comigo o verso de número 6, Davi diz, como resultado da sua confiança em Deus, como resultado da sua confiança na graça de Deus e na salvação, ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A palavra que aparece aqui é extremamente interessante no hebraico, essa expressão, me tem feito muito bem. Essa palavra, essa expressão, melhor dizendo, ela significa olhar para o que Deus já fez. Davi está dizendo que ele vai cantar louvores por dois motivos. Primeiro, por tudo que Deus já fez na vida dele. E aqui nós temos uma dificuldade imensa de fazer isso. Quando você pede para um casal que está em crise, e você diz assim para o marido: por favor, liste aqui 3 coisas boas que você vê na sua esposa. Passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Depois de 1 hora ele consegue chegar na 3ª. Quando você faz a mesma coisa com a esposa, liste aqui 3 coisas boas que o seu marido faz por você. Para as esposas não ficarem bravas 1 hora também. Mas quando a gente diz assim, liste aqui 10 coisas ruins que você vê no seu marido e que você vê na sua esposa, 5 minutos está pronto. E alguns dizem assim: pastor, dá para chegar a 15 ou 20? Nós temos a tendência de olhar sempre para as coisas ruins, mas Davi está chamando a nossa atenção para olharmos para tudo aquilo que Deus
já fez na sua vida, já fez na nossa vida. Esse é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias. Hoje, se você pudesse olhar para trás e ver e lembrar em detalhes da onde Jesus te tirou, o que Ele fez na sua vida. Olha a família que Ele te deu, os filhos que Ele te deu, o trabalho que Ele te deu, os livramentos que Ele fez. Davi diz que vai cantar, vai louvar, vai bendizer ao Senhor, porque o Senhor tem lhe feito muito bem. Nós precisamos olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez na nossa vida. Isso é motivo de louvar e adorar o Senhor. Mas Davi também, ele dá a ideia de que vai cantar, louvar, adorar o Senhor por um outro motivo. Não é apenas pelo que Deus fez, porque a expressão em hebraico que aparece aí, também é a ideia de promessas. Ele também olha para frente, ele diz: eu vou olhar para as promessas que Deus me fez. As promessas que Deus te fez. E é aqui que o crente precisa se alegrar. Nós olhamos para trás e vemos tudo que Deus fez, mas olhamos para frente e podemos dizer: Deus tem muito mais para fazer ainda. Deus tem promessas maravilhosas. Essa é a essência. Cremos nesse Deus que já fez e vai continuar fazendo muito mais. Nós devemos recordar das bênçãos passadas, porque isso nos dá força para continuar confiando no Senhor. Mas também temos que olhar para a frente, porque o nosso Deus é fiel para cumprir a palavra dEle, a promessa dEle. Então nós celebramos os feitos que Deus fez e os feitos que Deus ainda fará. Que Deus ainda fará. Eu gosto de uma expressão do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele diz o seguinte: um momento de fé pode enxergar o que uma vida inteira de desespero nunca verá. O momento de fé pode enxergar o que uma vida inteira de desespero nunca verá. Olhe para Deus, confie no Senhor de todo o teu coração. Quero concluir essa mensagem do Salmo de número 13, dizendo que esse Salmo nos ensina que mesmo na angústia, na maior angústia que venhamos passar, há uma saída: clamar a Deus, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, confiar na graça de Deus e nos seus poderosos feitos e nas promessas do Senhor. Foi um homem chamado Jonathan Edwards que ele diz o seguinte: a verdadeira confiança em Deus nasce de uma experiência profunda com a bondade do Senhor. Eu quero encerrar e quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3, por gentileza. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17 a 19. Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17 a 19. Livre esse texto na sua Bíblia. Abacuque diz assim, e eu sei que é difícil achar Abacuque, mas pela fé você vai achar. Confie no Senhor e venha para a escola bíblica dominical. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Essa é uma profissão de fé. Ainda que eu não veja,
E aqui está o desafio da vida cristã. Ainda que eu não veja, ainda que eu esteja passando por esse tempo de lutas e sofrimentos, eu decido confiar no Senhor e andar pela fé. Fiquemos em pé. Feche os seus olhos. Se possível, coloque a mão no seu coração e ore a Deus. Coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus. Há 3 tipos de pessoas. Em espírito de oração, ouça isso. Há 3 tipos de pessoas. Aquelas que estão passando pelo sofrimento. Aquelas que já passaram pelo sofrimento. E há aquelas que ainda vão passar pelo sofrimento. Mas essas 3 pessoas precisam ter as atitudes de Davi. Deixar de murmurar, deixar de lamentar, deixar de ser enganado pelo sentimento humano e ir para a oração. Orar, dizendo: Senhor, olha para mim, me dê clareza espiritual, não deixe que eu seja vencido pelos meus inimigos. E a segunda atitude é: você precisa confiar, andar pela fé, confiar na graça de Deus, confiar em Cristo Jesus e confiar naquilo que Deus, olhando para aquilo que Deus já fez e pelo que Ele vai fazer. Mesmo o menor dos crentes pode confiar no único e poderoso Deus, o nosso Deus. Ore ao Senhor.